A série Carlos Barbosa é a nossa casa continua com a história de Max Huber. Hoje no ambiente familiar, falando um pouco mais à vontade sobre a história oriunda desde Camaquã até Carlos Barbosa. Pois é, estamos aqui então, esse aqui é o pátio da minha casa, né? Que com muito sacrifício a gente conseguiu a construir ela. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como foi feita essa casa, né? Estamos abaixo da casa, numa árvore que eu mesmo plantei, estamos na sombra aqui, bem tranquilo. Esse pé de butiá que está logo aqui atrás, ganhei de um cliente do salão de beleza, né? Também é uma história. É uma história também. Então, na verdade, tem muitas histórias. Não vou contar tudo, né? Mas uma boa parte a gente vai falar. Bom, no último tape nós falamos sobre a história que continuaria, né? Mas o detalhe é que a história para chegar em Carlos Barbosa, ela é desde Camaquã. Um pouquinho da criação do que aconteceu lá em Camaquã. 1980, por ali, um pouco mais, um pouco menos, era uma época muito difícil lá em Camaquã, né? Já que o meu pai, ele precisava trabalhar em 2 trabalhos, né? Até mais, muitas vezes, porque a minha mãe era uma pessoa, sempre foi muito doente, teve filhos muito próximos um do outro, então ela passou por algumas dificuldades de saúde, né? O que enfraqueceu muito ela, e ela acabava tendo que usar alguns remédios pesados, né, para poder dormir, né? E então por muito tempo a minha mãe também ficou internada numa clínica em Pelotas, aquelas clínicas que antigamente, quando a pessoa tinha um problema mental, era feito tratamento de choque, não é medicamento, né? Tinha medicamento também, mas bastante tratamento de choque. O pai mesmo contava, né? E o pai ficava muito triste por isso, porque era necessário. Eles tentaram de tudo para que ela se recuperasse. E na realidade não havia uma recuperação, até um ponto que chegou que os especialistas, né, falaram para o meu pai que realmente a tendência era cada vez pior, não melhoraria nunca mais. Então o meu pai, ele foi pai, mãe, foi tudo para nós. E essa casa que a gente vê alguns fragmentos ainda de casa, né, que está aí na tela, essa casa é a casa da minha avó. A minha avó, que ela é muito marcante para mim, a avó Benezina, né? Ela foi uma mãe para nós também, porque como meu pai tinha que trabalhar fora, então durante o dia ela ficava supervisionando, a minha mãe até ficava em casa, né, e tal, mas a minha avó ficava cuidando, né? E a gente gostava muito de ir até a casa da avó, já que era bem pertinho, né, poucos metros ali de distância. Então, ir nesse local que vocês estão vendo as imagens aí, para mim é quase impossível não me emocionar, né? E principalmente porque toda vez que eu vou a Camaquã, né? Toda vez que eu vou a Camaquã, eu tenho que ir até esse local, que hoje já não é mais da família, foi vendido para uma outra pessoa, mas é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito boa, que nos cede, sempre diz, olha, quando vocês quiserem vir, vem. Eu acho que eu sou o cara que mais vai lá, porque para mim marcou muito aquele local. Bom, falando sobre a história do pai e mãe, alguma coisa marcante que liga essa família, os irmãos, onde é que estão os irmãos, o que os irmãos pensam da criação? Bom, nós somos uma família, né, para a gente poder identificar bem, era para ser 6, éramos 6, né? Nome de um filme, né? Uma novela. É isso aí. E 3 meninos e 3 meninas, né? Como eu acredito que seja o próprio medicamento que a minha mãe tomava, ele acabava cortando, né, o efeito do anticoncepcional. Então teve filhos muito próximos um do outro, né? E a minha mãe fraca e tal, cheia de problema. Em uma dessas ocasiões aí, o meu pai foi trabalhar, como eu falei, ele trabalhava em 2 ou 3 trabalhos, né? Ele trabalhava na construção. Quando não tinha construção, ele trabalhava na lavoura mesmo, né? Ajudando os vizinhos ali, ou até mesmo no engenho de melado que a minha avó tinha. Ajudei muito a fazer melado, fazer rapadura, né? A gente fazia rapadura, colocava nas tábuas e colocava dentro de um açudezinho que tinha lá para esfriar, né? Não tem geladeira, né? Então era assim que se fazia. E até inclusive, né, eu vou esticar um pouquinho mais aqui, nós ajudava a avó a trazer lenha, vassoura vermelha, né? E eu vou colocar umas imagens do campo aí. Nós descia esse campo aqui, ó. Tanto nós descíamos com vassoura vermelha,
com de carrinho de lomba, muitas vezes, né? Nós brincávamos de carrinho de lomba, descia até próximo a essa pedra grande que tem aqui embaixo, né? E por muitas vezes a gente parava o carrinho dentro do barro mesmo, né? Mas é interessante contar essa história de buscar as vassouras vermelhas para botar a ferver o tacho de melado. É que a troca que nós fazia era a seguinte: naquela época não tinha luz, então a minha avó, ela, para conservar as coisas, as carnes, né? Que eles ganhavam muito miúdo, que eles chamam, né? Que é aquele resto que sobra de uma carneada, né? E ela então fazia bucho, né? Aqui chama de mondongo, né? Mas é o bucho, né? Ela fazia, cozinhava tudo bonitinho, depois ela colocava numas latas grandes que tinha de azeite, acho que é Primor, uma coisa assim, né? E ela colocava com graxa, né? Depois a graxa secava e aquilo conservava. Então eu me lembro muito bem que nós ia buscar a vassoura vermelha lá em cima do campo, né? Tinha uma lavoura lá em cima, e em troca de trazer as vassouras, então ela nos dava um pedaço de bucho. E nós ia tirando, né? Aquele bucho. Tirava as lasquinhas, né? Aquele sai de lasquinha, né? E comia frio mesmo, daquele jeito, né? E era muito bom, era maravilhoso. Então quando eu vejo hoje muitas jovens reclamando da comida, porque eu não quero isso, não quero aquilo, inclusive até o meu filho às vezes faz isso, né? Eu fico pensando que pena que eles não viveram na época que eu vivi, que lá a gente comia o que tinha, né? E eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, são da minha idade, em torno de 40 anos, também passaram por isso, né? Que a gente comia o que tinha. Arroz se comia mais no fim de semana, né? Carne quase que nunca se comia, né? E era assim que acontecia. Mas voltando à história, né? Então nós ajudava a avó lá, né? Morava próximos ali, então a minha avó foi uma pessoa muito forte para nós também. E aí, nesse período, como tinha uma gravidez muito próxima da outra, o meu pai, para sustentar toda aquela criançada, que o meu pai sempre foi muito trabalhador e é até hoje, né? Ele trabalhava então de dia num local e à noite no outro. À noite ele trabalhava numa ferraria que ficava do lado de uma serraria, onde serrava a tora. Ele fazia carroça, ele fazia arado, grade, todo esse tipo de coisa, né, da agricultura, lá no Afonso Técimo, ali na Santa Alta, né? Então era uma coisa muito interessante. Eu algumas vezes fui até lá e eu me apaixonava em ver aquele ferro vermelho, né? E o pai dando-lhe marretada e martelada e modulando, né, as ferramentas. Eu achava muito interessante. Uma das coisas que me chamou muita atenção na época foi fazer uma roda de carroça, né? A roda de carroça era interessante, eles faziam de madeira, depois pegavam a chapa, botavam num fogo lá, quando ela estava bem vermelha eles largavam em cima daquela madeira que já estava pronta, dava uma fumaceira danada, né? E aí fechava. Então aquilo ali foi uma coisa que me chamou bem a atenção. Numa dessas noites que o meu pai estava trabalhando, o pai chegou de madrugada, que ele vinha, não sei bem que hora era, 3, 4 da manhã, até o horário que ele trabalhava, para dormir um pouco para poder ir trabalhar de novo, né? E ele chegou em casa e a minha mãe estava dormindo, e ela estava dormindo em cima da nenê, que chamava Débora. A minha mãe foi dar de mamar na madrugada para a nenê, provavelmente por estar dopada daqueles remédios que ela precisava tomar para dormir, ela foi dar de mamar e acabou dormindo e deitou por cima da criança, né? E ela, sem querer, acabou matando, sufocada a nenê, né? E o meu pai chegou, e aí eu fico pensando, eu não lembro bem dessa parte, mas a situação que foi, né? O que se passa trabalhando de dia, de noite, com criança pequena, mulher doente, chega e vê uma situação dessa? Não é fácil. Então, eu sei que aí naquela época minha mãe teve uma crise, a maior crise, né? E ela saiu correndo, eu não me lembro quanto tempo ela ficou fora, eu sei que foram encontrar ela muitos quilômetros depois de casa. Ela foi pro lado da casa dela, que ela morava muito longe dali, né? Os pais dela, né? Então essa parte eu até nem gosto muito de falar sobre o assunto, porque eu nem fui buscar muita informação sobre isso, né? Mas a questão é que morreu, né? A nossa maninha. E a imagem que ficou marcada para mim dessa história foi um dia eu estar na casa da minha avó, nessa casa que a gente viu ali na imagem, e o pai chegou com um caixãozinho, se eu não me engano era desse tamanho assim, ó. O caixãozinho eu acho que era azul ou branco, uma coisa assim, muito pequeno, e a gente não sabia o que era aquilo ali, né? E na verdade era a nossa maninha que estava ali dentro, né? Então até fiz umas imagens do cemitério, né? Vocês podem ver aí. Nesse cemitério aí tem muitas pessoas queridas nossas, né? Tem pessoas aí, tem essa minha maninha,
tem a minha mãe que já é falecida, que está aí, tem o meu avô, minha avó, tem o meu tio que faleceu agora há bem pouco tempo também, uma pessoa que a gente amava muito, o tio Arnoldo. Acabou também, ele é construtor, acabou caindo da construção, bateu a cabeça e acabou falecendo. E a gente fica triste, né? Porque esse local aí que a gente está vendo agora, esse cemitério aí, é o último local que a gente vai ver os nossos queridos, né? E pra gente que tem uma criação cristã, que sabe que ainda tem muito mais do que isso por vir, para nós é muito bom saber que eles estão ali aguardando o momento de Jesus voltar e de repente um dia, se nós formos bons, fizer a nossa parte, nós poder estar se encontrando com eles, né, lá no céu. Mas eu fico pensando nas pessoas que não têm essa, vamos dizer assim, essa esperança. Porque muitas pessoas não conhecem, elas não sabem o que acontece depois que a pessoa morre, né? Existem muitas falas, né? Porque a pessoa morre, vai faz isso, faz aquilo, aquele outro. Mas segundo a Bíblia, né? E a gente procura sempre aprender muito sobre a Bíblia, gosto muito disso, né? Às vezes a pessoa diz, bom, um cara novo, gostar tanto da Bíblia. Eu já estou indo para a 8ª vez que eu leio a Bíblia toda, né? E não só ler, eu gosto de estudar, aprender, principalmente as profecias, né? Isso ali é uma coisa que me chama muita atenção. E tudo que eu faço é baseado na Bíblia. Inclusive, né, o pessoal me fala, poxa, Max, tu tem um salão no centro da cidade, né? E você não abre sábado. Por quê? Os caras... É louco, né? Porque sábado é o dia de maior... Casamento, aniversários. O maior movimento seria no sábado, né? Mas é por um princípio bíblico, né? Que eu compreendo, que eu conheço. Não tenho nada contra o conhecimento de cada um, né? Porque eu acho que cada um é livre para estudar e aprender. Mas segundo o que eu aprendi, que está na Bíblia, independente da religião, da crença, é que esse dia Deus fez especialmente para a gente ter um contato com Ele, com a natureza e com a família. Então eu não abro mão, isso é uma das coisas que eu não abro mão. Os meus funcionários não trabalham sábado, eu não trabalho. E é um dia que a gente tira para a família. E a gente sempre foi muito ligado a isso, né? Inclusive essas imagens que vocês estão vendo aí agora, imagens da nossa igreja, a primeira igreja lá da Santa Alta, né? Eu vou colocar umas fotos também, porque as imagens agora é a igreja já reformada, né? A igreja mais antiga parece que era a 2ª ou 3ª igreja do Rio Grande do Sul. Ou seja, foi uma das igrejas mais antigas que tem aqui, né? E a gente, por muitas vezes, a gente veio até essa igreja, né? De carroça, a pé, de fight, né? Nós chamávamos de fight, hoje é charrete, né? Mas o fight é de madeira nas rodas, né? E desde pequeno, então, meu pai sempre foi, a família toda, a avó Benezina também, todo mundo, nós era muito ligado ao cristianismo, né? Às coisas de Deus. Então essa igreja, para nós, é um fortalecimento na nossa fé, na nossa perspectiva de vida, né? Tudo tem a ver com a nossa criação lá. Então o pai, ele se envolveu muito, trabalhou muito e ele fez tudo que ele podia por nós, né? Inclusive tem uma história interessante, né? Eu não quero alongar muito, mas eu acho que é importante a gente falar que nesse meio termo aí dessa correria de filhos e da morte dessa menina, a minha mãe teve mais uma gravidez, né? Ela teve mais, foi 6 no total, né? Então chegou um período aí que a minha mãe, ela estava grávida, há pouco tinha ganhado o neném e estava grávida de novo. E aí a situação ficou pior ainda, né? Porque ela já estava doente, já tinha todos aqueles problemas. Foi quando então veio o Diene, né? O Diene é nosso irmão que eu conheci faz poucos anos, deve fazer uns 4 anos atrás que eu conheci ele. O que aconteceu? Saiu uma separação da família? Um foi para um lado, foi para o outro? Não, o que aconteceu? Como nós éramos vários irmãos, né? A dificuldade de criar não era fácil. Uma das irmãs, quem criou foi a dona Benezina, que é a minha avó. A Marineida, que hoje mora aqui na região também, né? E já morou em Carlos Barbosa, mas hoje ela está em Montenegro. E ela foi criada, toda a criação dela foi com a minha avó. Porque o pai não tinha condições de criar todo mundo, né? E esse menino, o Diene, ele foi um menino que tinha um primo do meu pai que não podia ter filhos, né? E a questão de adoção é muito difícil, né? Ainda hoje naquela época era bem difícil. Então o que aconteceu? O pai, fizeram lá um combinado entre eles, né? E quando nasceu o neném, então já foi registrado
né, no nome dessa outra família, né? E a gente sabia, ele sabia também, todo mundo sabia quem era quem. Eu tive mais dificuldade em conhecer ele porque exatamente eu saí muito cedo de casa. Os outros irmãos, todo mundo já conhecia ele, já tinha contato com ele e tal, mas eu não o conhecia pessoalmente. E ele é irmão de sangue mesmo, pai e mãe, mas ele foi morar com outra família, que era uma família que não podia ter filhos.